Olá amigos, estamos iniciando o nosso programa Para Viver Bem, o primeiro de uma série que eu espero que traga até vocês mensagens de paz, de alegria, para que todos possamos viver bem, muito melhor do que já vivemos. O nosso programa terá reportagens ou entrevistas aqui de estúdio e também reportagens externas, onde nós traremos instituições que realizam um trabalho comunitário, filantrópico, e vocês eu tenho certeza que vão gostar, espero que gostem, e também participem com sugestões, apoiando as entidades que nós mostrarmos aqui. O programa é produzido pelo IDHP, Instituto de Desenvolvimento Humano Pazian, e tem o apoio do Instituto Vera Lúcia Cardoso. Eu agradeço muito ao Rafael, ao Caio, que estão possibilitando a produção desse programa. E hoje, para começar, estou muito feliz, estou com uma pessoa que eu gosto muito, gosto mesmo. Toda vez que eu posso, eu falo dela no nosso programa de rádio. E eu tenho certeza que quem não conhece, que são poucas pessoas, vão aprender a gostar. Monja Coen, bem-vinda. Muito obrigada. Você sabe que a gente se conheceu num acaso, numa rádio, né? Verdade. Eu estava ali procurando para fazer uma palestra, encontrei, até comentei que eu levei um susto, porque eu precisava falar com a Monja Coen. Eu ficava pensando, como é que eu vou falar com a Monja? Onde eu acho ela? E um dia entrando no meu programa de rádio, na Rádio Mundial, a Monja vinha saindo e eu fiquei parado assim, achei que era uma visão. Pediu, aconteceu, né? E a Monja aceitou, foi fazer uma palestra numa casa espírita. As pessoas gostaram muito, porque a gente sabe que não existe diferença em Deus, né? Acho que os caminhos são todos iguais. E a partir de então, sempre que eu peço, a Monja colabora aqui vindo ao programa. Muito obrigado, Monja, mais uma vez. Nós já conversamos de outras vezes, né? Da sua vida, do seu trabalho. Hoje, vou chamar de você, se me permite. Hoje você tem uma expressão muito grande em nosso país, principalmente aqui em São Paulo, do seu pensamento e do budismo em si. Gostaria que você colocasse para os nossos ouvintes, telespectadores, o seu ramo do budismo é o Zen budismo, mas tem uma linha, não é assim? O Zen budismo da tradição chama Soto Zen. Soto Soto é o nome de 2 monges chineses que foram importantes na nossa linhagem. E Zen é uma palavra que vem da Índia, do sânscrito, que quer dizer meditação, que era dhyana. Este dhyana que vai virar para os chineses Chan, pelo som, porque era dhyana, chana, 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 os chineses chamam Chan. E eles criaram um caractere. Esse caractere chinês, os japoneses chamam de Zen. Então, na verdade, é um processo meditativo que vem da Índia, porque o que Buda fazia era meditar. Como é que ele se transforma em Buda, este peregrino que era Siddhartha, que era esse nobre que abandonou seu castelo e tem uma questão de vida-morte? Ele tem um processo meditativo, depois de anos de yoga, de outras tradições religiosas, ele resolve sentar-se em meditação. E nesse processo meditativo ele tem o despertar. Quando ele diz, eu, a grande terra, todos os seres, juntos nos tornamos o caminho. Isso para nós é a frase muito importante. Básica. Não é? Porque este eu não é um eu separado. Existe até um comentário que diz, ele vem deste eu. Nós todos vimos deste eu. Este eu que ele está falando não é o príncipe Siddhartha, é a percepção do que nós podemos chamar do eu maior, né? Ele sai da sua visão pequena, da sua mente limitada, para ter a visão ilimitada. Ele teve essa percepção na meditação. Na meditação. O que chocou, o que fez buscar foi o confronto com a morte, quando ele viu a morte. A doença, a velhice e a morte. Que ele não conhecia, né? Os sofrimentos da vida humana. E aí eu ia puxar para a nossa época atual. Há muito sofrimento, né? Acho que nunca nós deixamos de ter sofrimento. Como o Zen budismo encara o sofrimento atualmente, né? As necessidades, por exemplo, assim, que as pessoas têm, não só os budistas, mas as pessoas em geral, com sentimento de compaixão, como funciona isso? Nós dizemos que há 2 alicerces fundamentais, que é sabedoria e compaixão, e que um não vive sem o outro. Não existe a compaixão, a verdadeiro cuidar, se não tiver sabedoria em como cuidar. E não existe uma sabedoria que seja fria.
ela tem ternura, tem cuidado, porque se percebe interconectado. Esta frase de Buda ela é significativa por isto. O eu não está separado do outro. E se eu faço alguma ação em relação a outro ser, é como eu faria em relação aos dedos da minha mão. Então não é um outro, é a minha vida. Porque estamos relacionados com todas as vidas, não só humanas, porque as nossas vidas humanas não existem sem as outras formas de vida. Então nós começamos a cuidar com mais respeito, porque a dor, como bem você disse, é o primeiro discurso de Buda, ele fala isso, o sofrimento existe. Ele é comum a todos nós. É que nem sempre sofremos todos ao mesmo tempo, mas que todos nós passamos por dores e sofrimentos, dificuldades, problemas na nossa vida, passamos. A senhora vê o sofrimento como um meio de crescimento? Sim. Nós dizemos que há 108 obstáculos para o caminho. Cada obstáculo é um portal. Então, quando chega para mim uma dificuldade, um sofrimento, um problema, eu posso encarar, olha que oportunidade de crescimento e de aprendizado. Estive há pouco tempo no Japão, visitando a minha superiora, que é alguém que eu admiro e respeito profundamente. E fui com um grupo de pessoas e ela disse para nós essa frase: o lugar onde você cai é o lugar onde você levanta. Ela disse, pensem nisso. O lugar onde você tem dificuldade, onde você falhou, onde não deu certo, o lugar onde você ficou doente, onde uma adversidade veio, é daí que você se levanta. Então não reclame, não resmungue, não ache ruim, mas levante-se, aprenda, fortaleça-se. Este é o lugar do fortalecimento. Interessante, ela até nos disse o seguinte, que lá no Japão, aqui no Brasil, é preciso fazer vestibular. Os vestibulares são difíceis. E uma senhora foi a ela e disse assim, por favor, ore pelo meu filho, que ele vai fazer vestibular e eu quero que ele passe. Ela disse, não, eu não vou orar para o seu filho passar. Por que é tão importante? Ele é jovem. Quem sabe que com mais maturidade ele faça isso melhor? Então ela deu para a mãe, de repente, uma outra visão, né? Eu tenho que correr, meu filho tem que entrar na escola junto com os outros. Ela falou assim, não é isto. Vamos olhar o olhar Buda? Este olhar iluminado, ele não é o olhar comum. Que eu tenho que crescer, tenho que ganhar, o meu filho tem que... Não, ele tem o seu tempo de maturidade, deixe-o amadurecer. No caso, seria dentro dessa visão, monja, não é se resignar com tudo, é tentar os seus objetivos, mas aceitar tudo como motivo de aprendizado e crescimento. Isso mesmo. Isso é importante que você diz, porque algumas pessoas falam, então o budismo é muito, é assim como está acontecendo lá, estão matando alguém, estou olhando, não, interferimos. É ativo. É ativo. Como dizia o Yogananda, será ativo passivamente, né? Passivamente ativo. Temos uma frase assim, ativo em tranquilidade, tranquilo em atividade. Uma outra frase que eu gosto muito, que é o coração que está sempre em paz é o caminho. Passamos por muitas atribulações, mas o coração, a essência, permanece em tranquilidade, porque sabe que todas essas oscilações são passageiras e que podemos criar condições para que seja melhor. Não só nosso aprendizado individual, mas para o social, para o coletivo. Uhum. Então é uma mudança de olhar, não de dizer não quero dor e sofrimento, me afaste da dor e sofrimento, não. O que vier a mim faz parte da minha vida, do meu karma, daquilo que eu tenho que lidar com. Me ensina a lidar com isso. Me ensina a lidar com isso, para que possa ajudar a outras pessoas. Porque quando forem passar por essas dificuldades, eu já tenho experiência. Eu sou capaz de dizer, eu sei como é, um pouco. Olha, existe um caminho. Não que eu me desespere junto. Primeiro existe um sofrer junto, sim. A compaixão tem muito isso, né? A dor do outro é minha, ela me comove. Ela não é alguma coisa que eu vejo com frieza, o outro está sofrendo, não. Eu sei o que é dor, o sofrimento, porque eu sou humana.
E nós humanos temos empatia, somos semelhantes, reconhecemos alegria, tristeza em qualquer ser humano. E isto me comove e por isso eu vou tomar ações adequadas, não apenas ações emocionais. Esta emoção me leva a ter uma atitude e que eu vou então usar a sabedoria para que faça o bem de verdade. O nosso trabalho, ele é acompanhado por espiritualistas, né, religiosos e por muitos espíritas também. Então, de vez em quando eu faço algum paralelo com o espiritismo, até para colocar que muita coisa é a mesma coisa. É muito semelhante. É muito semelhante, uma coisa muito interessante. Dentro do budismo, qual é a ideia de vida após morte? É interessante porque é uma pergunta recorrente. E eu lembro uma vez, a minha superiora, a quem eu admiro profundamente, ela foi convidada a fazer uma palestra sobre a vida após a morte. E ela disse, eu vou falar da morte, eu vou falar da vida. O que estamos vivendo agora? Que causas e condições estamos criando agora? Porque essas causas e condições que nós estamos criando, elas vão ter resultados. E podem não ser nesta vida. Então nós criamos causas e condições não apenas para esta existência, mas para as existências subsequentes. Nós acreditamos que existe um período de 49 dias do pós-mortem. Uma analogia que como se a vida fosse uma circunferência, é aqui nós nascemos, vida-morte. Atualmente eu tenho até tirado o E, vida e morte, vida-morte. Então aqui é a circunferência, aqui nascemos, aqui morremos. Essa é a metade da circunferência. A outra metade completa em 49 dias. É um ciclo de uma vida-morte. E nesses 49 dias, continua-se produzindo karma. E talvez isso é que seja um pouco diferente do espiritismo. Isso. Né? Produzimos um determinado karma e vai nos levar, no momento da morte, conforme o karma produzido aqui, o universo se abre. Foi bondoso, fez coisas benéficas, abre-se o universo da vida de plenitude, que nós podemos chamar do céu. Coisas boas e más, purgatóriozinho, fica lá, tem coisas boazinhas, coisas mazinhas. Foi bem malvadinho, vai para o inferno. Só que este período não é eterno. Este período corresponde àquelas ações que foram feitas na vida. E como você se comporta nesse local? Conta-se uma história interessante. Um homem muito mau, muito malvado, um dia estava andando na rua, tinha uma aranha no chão e ele resolveu não pisar na aranha, porque ele pisava em todos os bichinhos, ele era bem maldoso. Morreu, foi para o inferno. Estava no inferno, um mundo cheio de sofrimento, de repente apareceu uma aranhazinha pequenininha e fez um oi, você fez uma boa ação, você não me matou aquele dia, eu posso tirá-lo daí, pode subir, parece o meu fio muito frágil, mas aquela sua boa ação pode tirá-lo desse sofrimento. E ele começou a subir muito alegre. As outras pessoas viram e começaram a querer subir no fio. E ele começou a chutar a cabeça dos outros e rompeu o fio. Então isso para nós é muito significativo. Porque o karma, ou seja, a ação realizada lá, teve um peso. De novo, teve um peso negativo. A gente fala, alguém pode ter ido para o céu. E de repente no céu pode ter tido um pensamento. Que faz com que... breve pensamento de um ciúmezinho, de uma invejazinha daquela anja que tinha um cabelo mais bonitinho. A gente brinca com isso, mas pode acontecer. E aí vai para baixo. Ou seja, a vida acontece no momento presente, não importa sempre, onde esteja. Mesmo no após-morte, mesmo nesses 49 dias. São os universos que se abrem de acordo com o karma que você produziu. Por que nós oramos? Nós oramos 49 dias, a gente pede que a família mantenha uma vela acesa e que ore, dizendo vá para a luz. Porque aquilo que você possa ter feito de prejudicial também foram causas e condições daquela situação. Arrependa-se e vá para a luz infinita. E nós acreditamos na força do arrependimento. Então este arrependimento nosso modifica o karma.
há vários tipos de karma, né? Karma fixo, karma móvel, e esses karma, mesmo aqueles mais terríveis enganos e erros que possamos ter cometido nesta vida, se houver em nós um verdadeiro arrependimento, nós modificamos, abrandamos, porque não se apaga a karma. Abranda resultado. Né? Monja, um minutinho, a gente vai voltar com esse assunto que está bastante interessante. Até já. IDHP, Instituto de Desenvolvimento Humano Pazian. Aqui você encontra acupuntura estética facial, terapia floral, aulas de yoga, coach pessoal e outras atividades. Conheça o nosso instituto, Rua Camé, 377, na Moca. Acesse o nosso site www.pazian.com.br ou ligue para 2591-9876. Venha conhecer-nos. IDHP. Estamos de volta com o nosso Para Viver Bem. Estamos aqui com a Monja Coen. Esse programa vai ser pequeno para a Monja. Inclusive, Monja pedia permissão aqui em público para ir lá um dia no seu templo, mostrar para as pessoas. Permite? Muito bem-vindo. Mostrar, a gente conversar. É muito interessante o seu trabalho. Dentro desse assunto, a senhora disse, eu acho que eu disse senhora, você, não faz mal, né? Que a diferença entre espiritismo e budismo. Claro que são visões diferentes, mas por mesmo fim, mas é uma coisa que não é tão diferente assim, não. Isso do karma continuar, no que nós chamamos de mundo astral. Porque segundo o nosso conceito, pelo menos o meu conceito, vou dizer assim, para não entrar em choque, a alma, por exemplo, que está naquelas regiões infelizes, se ela se arrepende, se ela pede ajuda, ela consegue ascender a regiões mais felizes. E as entidades que estão, assim, como a gente, se tiverem pensamentos ou vontades negativas, ele vai para as regiões umbralinas. E tem espíritos que realizam trabalhos, segundo o nosso conceito, no mundo astral, então eles garantem situações melhores aqui na reencarnação. Então, é só uma paradinha aqui, um parafuso ali. É isso mesmo, Monja, você faz um trabalho muito bonito com meditação, né? E hoje em dia está virando moda, graças a Deus, as pessoas pensarem em meditação. Eu só fico pensando às vezes, daqui a pouco vai virar aqui numa academia de meditação, como se fosse uma ginástica, né? Eu queria que você falasse um pouquinho da profundidade da meditação, né? O porquê meditar. É interessante que você fale isso, porque o yoga teve um pouco isso, né? Ele teve um boom em todas as academias, agora está baixando de novo. Né? Exato, porque não é bem isso, ou só isso. Esses booms, eles acontecem, mas depois entra num outro nível, né? A meditação, ela pode ser tratada como um exercício de neurônios, um exercício mental, e a gente pode pensar isso numa forma apenas fisiológica, né? Neurológica, que é alguma coisa, que é uma musculação de neurônios. Eu vou aprender como é que funciona o meu pensamento, eu vou escolher o meu pensamento e eu posso encontrar estados de tranquilidade na minha mente. Mas o meditar não é exatamente para encontrar a tranquilidade. Ela é o resultado de alguma coisa porque eu encontro a verdade maior. Eu não estou apenas atrás da minha tranquilidade mental e espiritual, embora este seja o princípio, e quase todos nós iniciamos por aí. E de repente dá-se a volta. É um pouco parecido, quando eu era jovenzinha, eu fui aprender karatê, porque eu queria me defender e brigar, e meu professor disse, quando você aprender o karatê, você nunca mais vai brigar na vida. E é mais ou menos a mesma coisa. Começamos o princípio de vou meditar porque eu vou me acalmar, eu vou ficar uma pessoa melhor, e neste processo você vai virar alguma coisa muito diferente. Não apenas uma pessoa melhor, que vai virar com certeza, mas você vai ter uma visão de si do mundo muito mais abrangente. E às vezes ela até nos incomoda um pouco meditar, porque se eu tenho um problema, uma dificuldade, se eu me comovo com a dor e o sofrimento do mundo, quando eu me sento em meditação, essa dor e o sofrimento vai estar presente, não vai estar afastado. Mas aí eu vou chamar pelos ensinamentos superiores. Aquele princípio básico lá do Buda que você disse no início,
se adquire através da meditação também, não é isso? Você veja o próprio Shakyamuni Buda, quando ele vai ter sua iluminação, ele ficou ficou 7 dias em meditação. E o princípio disso, ele começa a se preocupar, como é que está meu filho, como é que está meu pai. Ele tem preocupações, ele tem questões de sofrimento. Ele se separou da esposa, ele gostava dela. Ele amava a esposa, mas ele tinha uma questão que era mais forte. Então, quando ele se senta, tudo isso vem à mente. Como estaria meu pai? Como está o meu reino? Tinha guerras, conflitos. Como é que está o povo, o sofrimento? Ele viu o sofrimento, a velhice, a doença e a morte. O que eu estou fazendo? Ele fez práticas de grandes jejuns e disse, eu não estou ficando mais sábio, eu não estou ajudando os outros com isto. Eu estou ficando mais fraco. Então ele senta-se para meditar e passa por muita dor, tentações dos sentidos, né? Todos nós que passamos por práticas espirituais, é fascinante isso, como vem provocação. E cada vez mais sutis. E a gente vai percebendo. E não reclama. Não fala que horror veio para mim, não. Olha que interessante, aqui eu preciso me fortalecer. Buda, a mesma coisa. Me conta, então vieram mulheres lindas, ele permaneceu sentado, elas desaparecem, veio as tentações de energias prejudiciais, viravam pétalas de flor. E a terceira, a última, acho tão importante, que o rei dos demônios chega para ele e diz, agora você é mais que os outros. Não é uma coisa fascinante? No caminho da espiritualidade, às vezes tem momentos que a gente perde a humildade, às vezes até com os familiares. Este é um ponto delicado para você dizer, não sou melhor. Não é porque eu faço as minhas práticas espirituais que eu sou melhor do que essa pessoa que não faz. Não sou melhor. O que somos? Essa pessoa também sou eu, é um aspecto meu. E na hora que eu acolho, a mudança acontece. Na hora que eu rejeito e separo, eu saio do caminho. Então a última tentação do demônio para ele é esta, você é mais. E ele diz, não, põe a mão na terra. O humus, de onde vem a palavra ser humano, né? Que é a terra. Diz, não, a terra é minha testemunha. É como se eu sou terra, volto à terra, não sou nada especial. E é nesse momento que tudo que é dual, que divide, que separa, que é o que nós vamos chamar os diabos, vão-se embora. Porque ele entrou no uno. Ele entrou na não dualidade, na não divisão. E aí que ele diz a palavra eu, a terra, tudo que existe, porque eu não tinha ideia de universo, né? Tudo que existe no céu e na terra, quer dizer, em todas as dimensões, juntos, simultaneamente, nos tornamos o caminho. Não separatividade, pelo contrário, entra na unicidade, né? E é uma experiência belíssima, né? E essa é a mudança do coração. E essa é a mudança que a gente sabe que é possível a todo e qualquer ser humano que se propõe à prática do caminho. E não é fácil. Amenizando, inclusive, o karma. Claro, transformando esse karma, né? Modificando, porque somos o karma do passado, né? Não só pessoal, como coletivo, familiar, do país, da época que vivemos. Nós temos vários karmas que nos afetam aqui agora, mas o que nós fazemos mexe, não só no futuro, como no passado. Uma pergunta que eu acho que lhe fazem muito: karma e dharma. Dharma é a lei verdadeira, né? A gente pode... Dharma, quando a gente fala com letra minúscula, seria tudo. O Dharma sofá, o Dharma microfone, o Dharma câmera. Agora, quando a gente vai falar com letra maiúscula, significa a verdade. Verdade absoluta. A verdade absoluta. Claro que a câmara é verdade, né? O microfone é verdade. Nós somos de verdade, não somos de mentirinha, né? Tudo é a verdade manifesta. Mas quando a gente vai falar sobre as leis que regem este universo, nós estamos falando do Dharma com letra maiúscula. O karma é um dos aspectos do Dharma. Uma das coisas, uma das leis do universo é a lei de causa, condição e efeito, que é a lei do karma. Ela é uma das leis do Dharma, né? Essa eu não sabia. Mais coisas eu não assim sabia. É assim que nós entendemos, né? Monja, o programa está acabando.
Falei que não ia dar tempo, a gente nem prosear, nem fofoca, né? Nós fizemos nem nada. Tem aqui o jornal que a Monja trouxe, Zen do Brasil, depois a gente põe na tela inteiro. Tem os livros, eu vou pedir depois para o Danilo colocar todos os livros, dar uma passada rápida. No seu site também, que as pessoas podem encontrar opiniões, textos, um monte de coisa, atividades, né? Tem suas atividades aqui em São Paulo e quando você viaja também, né? Isso. E Monja, o nosso programa chama-se Para Viver Bem. Sim. E você é uma pessoa que faz muitas pessoas viver bem, por isso que foi uma das convidadas. Eu vou lhe dar o nosso livrinho Para Viver Bem de presente. Muito obrigada, com carinho. Alberto, muito obrigada. E eu gostaria que você deixasse uma palavrinha final não, né? Uma palavrinha para encerrar o nosso programa aqui, para as pessoas que já te conheciam e as pessoas que te conhecem. Fique à vontade para você falar o que quiser. É possível viver bem. Nós podemos viver melhor cada dia quando nos abrimos para esse uno imenso que nos une a todos. Então não nos percebemos mais separados, não nos recortamos da realidade, mas nos tornamos a mão sagrada em ação. Não apenas que estamos nessa mão sagrada, porque estamos. Quando percebemos, sentimos isto. Mas, como dizia meu mestre, temos que ser a mão sagrada, a ação que transforma, que cuida com sabedoria e compaixão. Pratique. A prática nos transforma. Seja o bem. Muito obrigado, viu, Monja? Obrigada. Muito obrigado. A você. Obrigado. Semana que vem nós estaremos de volta aqui no Para Viver Bem. Até lá.